Mas eu tenho ali os Estados Unidos me pagando na renda fixa 4, 4,5, às vezes até 5, mas em dólar. Então, existe essa saída, essa migração. Vou colocar meu dinheiro nos Estados Unidos, numa moeda forte, num país que está crescendo, melhores perspectivas, com o Trump vencendo, eu prefiro deixar meu dinheiro lá, certo? E aí, isso é um dos impactos. E por que eu falo que as medidas do Trump são inflacionárias ali no curto prazo? Porque ele tende muito a cortar impostos de empresa, isso é uma medida que ele está batendo muito. E cortando impostos de empresa significa que a empresa vai ter mais lucro. Tendo mais lucro, ela pode gerar mais empregos. Gerando mais empregos, estamos falando de mais dinheiro na economia. E mais dinheiro na economia, estamos falando de consumo maior. E isso aumenta a inflação. Isso não é ruim, desde que, claro, controlado. Mas para o Brasil é ruim, porque isso significa que os Estados Unidos vai precisar manter essa taxa de juros mais elevada por mais tempo. E esse diferencial de juros Brasil e Estados Unidos, quanto menor ele é, mais saída de capital a gente tem. Então, esse é o primeiro fator. Agora, o segundo fator, que é o mais pesado, é o risco fiscal no Brasil. Então, de fato, as coisas só vão melhorar a ponto do dólar realmente abaixar significativamente quando esse problema fiscal for resolvido. Caso contrário, teremos dólar nesse patamar. E historicamente falando, desde da modificação para o real, em 94, né? Isso só aconteceu no primeiro ano. Depois a tendência foi só dólar subindo, 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 subindo. E assim, eu acredito que essa é uma tendência que não sei se vai mudar, assim, em 10 anos, assim, não acho que seja. Só que a questão do que a gente viu esse ano foi extremamente preocupante, porque não foi um aumentinho de, assim, 15 centavos. Não, foi coisa de 1,30. 1,30. Então, é bem relevante esse aumento. Eu acho que é por isso que tá dando muita manchete e tá dando uma repercussão muito grande, porque enquanto o crescimento ele tava lento, tudo bem, quem paga 4, paga 4,5, quem paga 4,5, paga 4,10. Mas você tá pagando 5, de repente você vai pagar 6,29, 6,9 que tá no momento, aí já é uma mudança muito grande, aí já gera um alerta maior das pessoas. Você não acha que o brasileiro ele tem uma memória muito curta, não? Tem. De não prestar atenção no que está acontecendo quando as coisas acontecem lentamente. Ele só abre o olho quando o caldo já entornou. Eu ouvi esses dias em algum vídeo uma pessoa falando que a cada 5 anos a gente deleta da nossa mente o que aconteceu, né? Tudo fodeceu. E de fato, porque se você olhar a história, a gente fala que a história às vezes não se repete idêntica, mas ela rima, né? Porque se a gente olhar para 2015 e 2016, foi o impeachment da Dilma, a situação ela está no mesmo caminho. Até tudo que está acontecendo no mercado financeiro, as taxas atuais estão no mesmo patamar. Eu não estou dizendo que vai acontecer um impeachment, mas eu digo o seguinte: é insustentável por mais 2 anos continuar do jeito que está. Não tem condição. Só que o problema a gente tem 2025 já vai ser um preparo para a eleição de 2026. E a tendência é os gastos aumentarem. A tendência é o governo não querer cortar nada. E 2026, quem vier que se vire. Porque a bomba, ela não estoura assim 6 meses depois. A bomba, ela estoura, ela demora um tempo para estourar. Então é quase uma batata quente, sabe? Então ele tá esquentando a batata, o próximo que pegar a batata já vai estar pelando. É que nem aumento de juros, porque o aumento de juros, quem mais se beneficia isso a curto prazo é o governo, porque ele não começa a pagar os juros logo imediatamente. Isso aí é gradativo, mas para quem está lá no final, que pega esse dinheiro que foi injetado na economia, por último, acaba que é a população. Exato. E aí quando você recebe o dinheiro, que é mais dinheiro, na verdade o preço está muito maior. Os reajustes já foram feitos. Sim, esses dias eu até mandei um áudio para minha mãe falando o seguinte, ó, prepara o bolso aí, porque 2025, se continuar do jeito que tá, vocês vão chegar no fim do ano, vocês vão estar Não vai conseguir o básico, não vai conseguir o básico.
E assim, já tá, porque pelo que eu tô conversando, né, com os mentorados e perguntando aí como que tá, vocês estão sentindo, todo mundo, sem exceção, fala, Bianca, as coisas estão ficando muito caras. E aí, talvez, assim, por um lado, isso é ruim, mas talvez só no bolso, quando sentirem no bolso, é que vão entender a dinâmica de tudo que está acontecendo e enxergar que não pode ser, não pode continuar assim. Porque o brasileiro é assim, é só quando sente no bolso Que é que aí se começa a toca. agir, né? É porque acho que as pessoas têm que parar de começar a pensar assim só nelas na hora de votar. Pensar no seu particular, ou pensar que achar que as medidas elas vão afetar só o fulano ou só o ciclano, sendo que todo mundo está morando no mesmo país. Então, porque vamos colocar mais impostos em empresas. Você trabalha para uma Para uma empresa. empresa. Você vai ser contratado por quem? Taxação de milionário, fica feliz de taxar milionário, mas imagina se 100% dos milionários saírem do país. Aí, Acabou. para onde vão os empregos? Eu tava falando isso, porque, inclusive, muita gente às vezes pode vir aqui para os Emirados, que não tem imposto, Ilhas Caimã, vai para. A galera que tem muito dinheiro tem acesso a networking, a advogado, a orientação, e pega o dinheiro e vaza do país. E pouco se importa, dá saída fiscal, não deixa mais R$ 1 de patrimônio no Brasil e vida que segue. Contas, eu vi um exemplo muito legal no podcast que eu assisti ontem. Imagina um empresário, ele tem várias empresas e ele tem 10 mil funcionários. E ele entende que não vale mais a pena por causa da insegurança fiscal, por causa de impostos, por causa dessa desvalorização do real em relação ao dólar, manter a empresa no Brasil. O que ele pode fazer? Ele pode simplesmente vender tudo, fechar tudo, demitir 10 mil pessoas, pegar o patrimônio dele e ir para outro país. Exato. O que aconteceu com a UAE esse ano? Esse ano foi o ano que bateu o recorde de migração de milionário para cá. Foram mais de 73 mil milionários chegando nos Emirados Árabes esse ano. Exato. Porque, né, tem um Aqui benefício. tem incentivo fiscal, aqui tem segurança, então as pessoas preferem, elas não são burras. E tem uma outra coisa, essa questão, quando a gente fala que prejudica o rico ou o pobre. É muito mais o pobre, porque o rico, eu gosto muito do exemplo que o Bruno Perini usa, que é o seguinte, eu vou aumentar em 1 milhão o meu pagamento de imposto. Quer dizer que eu tenho 999.999 para encontrar uma solução dentro da lei para pagar menos imposto. Quem recebe só um salário mínimo ou quem não tem condição, não tem outro meio, vai acabar ficando refém daquele imposto. Uhum. Então, na maioria das vezes, quem sai mais prejudicado é o pobre, não é o rico. O rico ele tem maneiras de sair do país, ele tem maneira de proteger o capital. O pobre não tem. Exato. E tem inteligência financeira também, né? Que é uma coisa que né, eu falo que isso não só o governo atual, mas historicamente, que governo que quer fazer o pessoal ficar mais inteligente? Nenhum. Porque se as pessoas tivessem o mínimo de conhecimento sobre economia, sobre as coisas como funcionam, elas teriam mais consciência e talvez não estaria do jeito que está, né? E aí, tivemos um anúncio ali do pacote corte gastos e funcionou mais ou menos o seguinte: era prioridade, ou pelo menos deveria ser, um corte de gastos por toda a situação que está acontecendo. Só que o governo atual sabe que se anunciasse apenas um pacote de corte de gastos, isso desagradaria muito em quem vota no próprio governo. Sim. Porque um corte de gastos significa menos benefícios sociais, como Bolsa Família ou outros benefícios. Então, desagradaria muito. Aí, o que ele falou? Teve a excelente ideia de vamos anunciar um pacote de corte de gastos junto com a isenção de quem ganha até R$ 5.000. Bianca, mas você é contra? Não, acho super justo. O problema foi o time que isso foi feito. Como que você coloca corte de gastos junto com um corte de arrecadação? Não bate essa conta, entende? E aí, o que fez? Vamos iniciar isso para 2026. Batata quente. Quem vier, se vira com o BO, porque eu tô só lançando para dizer que foi no meu governo que houve o decreto da isenção de quem ganha até 5.000, mas o BO, quem vier que se vire.
Então, e aí muita gente vê só essa notícia, e se você não entende sobre como as coisas funcionam, de fato você acha que, eu ganho até 5 mil, entrei nessa faixa aí, vou parar de pagar imposto, que maravilha, vai me sobrar mais dinheiro. Só que as pessoas se esquecem que o efeito disso é um aumento de inflação, porque se o governo não está cortando gastos, tem muito dinheiro na economia, a gente tem um aumento de preços, então às vezes vai ficar elas por elas. Talvez Só até pior.